E aí pessoal? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, e trazendo para vocês a parte 3 do capítulo 2, do volume 12. Então já deixe o like aí para fortalecer, é nóis! Dito isso, vamos para o vídeo. A história começa com a delegação embaixadora do Reino Santo chegando em Errantel, cidade capital do Reino de Ainz. Neia não conseguia deixar de olhar para as duas estátuas de Ainz, ao lado do portão. Além do fato dela e todos do grupo ficarem se perguntando sobre os gigantes que estavam trabalhando nelas. Os gigantes eram basicamente humanos ampliados, mas além de seus corpos poderosos, eles também tinham suas características raciais, que permitia que vivessem em lugares que os humanos nunca poderiam estar. Outra coisa que vale ressaltar, é que um dos 13 heróis era um gigante. O grupo de remédios ficou surpreso com o fato de Ainz também controlar gigantes. Então, Gustavo trocou de lugar com Neia, que foi enviada para a parte de trás, e pergunta a Remédios se irão enviar algum emissário para anunciar sua chegada. Remédios concorda, e com isso, um dos paladinos do grupo foi enviado até os portões. E voltou logo depois, dizendo que eles haviam recebido as boas-vindas. Assim, o grupo seguiu até os portões da cidade. Quando eles chegaram mais perto do portão, Remédios pergunta qual era a raça dos gigantes. Gustavo diz que eles eram provavelmente os gigantes de gelo. Com isso, Remédios o pergunta quão fortes eles eram, e Gustavo responde que eles eram gigantes que viviam em climas gélidos, sendo imunes ao frio, mas que eram fracos contra fogo. Assim, Remédios pergunta se eles deveriam utilizar fogo ao lutar contra eles. Gustavo responde que sim, além de que os gigantes de gelo podiam ser derrotados facilmente por aventureiros rank Mithril. Porém os gigantes poderiam aprender e se instruir nas lutas, o que lhes permitiria adquirir habilidades de guerreiros. Então, deveriam ter cuidado contra eles. Mas enquanto Remédios estava interessada em saber se os gigantes do mar eram mais fortes que os de gelo, Neia acreditava que o mais importante era a forma como os gigantes eram tratados. Se eram tidos como aliados, ou escravos, ou se eles haviam sido contratados para trabalharem. Ela continuou, se perguntando se no reino de Ainz aceitaram apenas os gigantes, ou se existia outras raças de semi-humanos. Ela não sabia se conseguiria controlar sua raiva interna em seu coração, ainda mais se encontrasse com algum semi-humano da mesma tribo que atacou o Reino Santo. Neia estava preocupada com Remédios, perguntando se ela conseguiria se controlar, mas deixou esses pensamentos de lado, pensando ser muito grosseiro pensar isso de sua capitã. Nisso, eles estavam perto de passar os portões, mas os gigantes ainda estavam trabalhando, e ficaram com medo de serem pisados. Gustavo pergunta se eles deveriam entrar por outro portão, mas Remédios diz que irão seguir em frente, pois todos ririam deles, se soubesse que os embaixadores temiam os gigantes. Mas os gigantes observaram seus avanços, e pararam seus trabalhos, permitindo que eles passassem sem problemas. Até os gigantes são mais educados do que Remédios. Continuando, um grupo de soldados humanos apareceu para recebê-los. Eles deram as boas-vindas, e pediram para que o grupo desmontassem de seus cavalos, algo que foi aceito sem problemas. Então, o grupo foi levado a uma enorme porta, ao lado dos portões, onde teria um pequeno seminário, para que evitassem problemas desnecessários na cidade. Os soldados também pediram para que eles deixassem suas armas, mas o soldado percebeu a situação pela expressão de Remédios. O soldado consentiu, dizendo que eles poderiam continuar com suas armas, mas em compensação, pediu para que eles não as sacassem, não importa o que encontrassem dentro da sala, já que os soldados pediam para que deixassem suas armas, para a própria segurança deles. Um soldado bateu na porta, que se abriu lentamente. Eles se depararam com Desknigat, que abriu a porta, o que fez o grupo se assustar. No entanto, o soldado gritou dizendo para que eles não sacassem suas armas, pois eles estariam seguros enquanto não o fizessem. Se eles desobedecerem seriam mortos instantaneamente, e seriam vinculados ao sofrimento eterno. Provavelmente seria transformado em um morto-vivo. E continuou, dizendo que não gostaria de testemunhar tal cena novamente. Remédios pergunta a função do Desknigat, e o soldado respondeu que tinha guardas como ele, parados em toda a cidade, em grande número. Mas o soldado completa, que eles são controlados pelo Rei Bruxo, que controla mortos-vivos ainda mais poderosos. Gustavo pergunta se isso não era perigoso. Mas o soldado diz que não houve casos de mortes, sem que a vítima incitasse. Ou seja, só morreu quem procurou confusão. Com isso, o soldado passou corajosamente pelo Desknigat, e deveria ser seguido pelo grupo. Remédios iria passar primeiro, mas Gustavo deteve, enquanto olhava para Neia. Neia entendeu que era o sacrifício, e mesmo não querendo, seguiu até a porta.
Ela deu alguns passos, e quando percebeu que não foi atacada, acelerou os seus passos. Vendo que o Desknigs não a atacou, o grupo passou sem problemas. O soldado disse para eles esperarem na sala. Graças ao sinal de remédios, Gustavo tentou presentear o soldado com uma pequena bolsa com ouro, em uma demonstração de consideração. Mas foi fortemente recusado pelo soldado, dizendo que Sua Majestade já o pagava. Assim, o soldado rapidamente deixou a sala. Após todos se sentarem, a porta foi aberta e o palestrante havia entrado. A criatura era uma naga, um ser com a parte superior humana, e a inferior de cobra. Neia sabia que todas as subespécies de naga não estavam em bons termos com os humanos, mas mesmo assim, ela não estava com medo, graças ao susto que o Desknigget proporcionou. Neia se perguntava se o plano de utilizar mortos-vivos era para que eles assustassem tanto as pessoas, que ninguém ficaria com medo dos semi-humanos. A naga se apresentou, dizendo ser uma oficial de imigração, e que ela iria explicá-los a diferença desta cidade para as cidades vizinhas. Além das coisas que eles deveriam levar em consideração, sendo primeiramente, a estrita proibição de desembainhar as armas nessa cidade. A naga continuou, dizendo que pelas expressões do grupo, essa parecia ser um lembrete razoável, mas eles deveriam entender que haviam muitas raças que andavam pelas ruas, além dos Desknigs. Então, se eles desembainharem suas espadas sem nenhum motivo, apenas por se deparar com eles, será considerado um crime grave. Um deles, provavelmente Gustavo, pergunta se deveriam fugir, caso encontrasse alguma criatura perigosa, mas a naga responde que esse não era o ponto. Ela diz que mesmo se tiver algum ser perigoso, eles não serão atacados, mas que se referia às pessoas que ficavam com medo, e só por isso, sacavam suas espadas. Nisso perguntam novamente a ela, se tinha certeza que eles não seriam atacados. A naga então responde, com um sorriso amargo, que dos seres mais perigosos, os que mais apavoravam eram os subordinados de Sua Majestade. Ela continua, dizendo que se eles passarem um dia na cidade, eles acabariam se acostumando, mas, que era permitido desembainhar suas espadas em autodefesa. Ela também diz que a magia controle de mente será usada na investigação de crimes na cidade, e que eles deveriam ter isso em mente. Remédios interrompe, perguntando se o reino de Ainz era tão bruto assim, permitindo o uso de feitiços, e se os tribunais também eram assim. A naga diz que os tribunais eram parecidos, mas que eles não precisariam se preocupar, pois Sua Majestade nunca os obrigaria a falar mentiras. Com isso, a naga pergunta se eles não irão entrar, ou irão embora imediatamente. Mas Remédios diz que não poderiam ir embora, e pediu a permissão da entrada. Uma resposta rápida. A naga a compara, dizendo que os comerciantes sempre pediam um tempo para conversarem. Com isso, ela continuou seus avisos. Entre eles, os cavalos mortos-vivos usados nas carruagens ao longo das estradas, além de outras coisas que poderiam mexer com suas mentes. E também, que às vezes dragões voariam por cima da cidade, e que eles não precisariam se assustar. Assim, a naga finalizou o seminário, dizendo que eles deveriam seguir o soldado de volta ao portão, quando saírem da sala. Nesse momento, Remédios levantou a mão, e perguntou à naga, se ela não pretendia os matar ou os comer. A naga diz que, se fosse no passado, ela até pensaria nisso, mas era rigorosamente proibido pelas leis. Além disso, depois de ver Sua Majestade, ela sentia que não havia motivos para confrontar outras formas de vidas inferiores. Nisso, Remédios pergunta se Ainz é realmente poderoso, e a naga responde, com um sorriso cansado, que ele é 10 vezes mais poderoso do que ela poderia imaginar. Pois mesmo seus subordinados já são extremamente poderosos. Ouvir isso, fez Remédios ficar em silêncio, por isso a naga lhe deu um conselho. Ela diz que declarar sua oposição a Sua Majestade era um ato extremamente tolo. Um homem sábio se ajoelharia imediatamente e pediria sua piedade. É por isso que Ringimal é o único sábio até o momento. Remédios agradeceu pelo conselho, e após isso saiu com seu grupo da sala. Fim. E só para constar, a naga era um macho, segundo a nota do tradutor. É isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Se gostaram, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Também gostaria de pedir para compartilharem o vídeo, para me ajudar na divulgação do canal. Na última parte, vamos ter o encontro da delegação embaixadora com Ainz. Mas já vou avisando, que provavelmente vou dividir em 2 partes, pois senão o vídeo ficaria com quase 30 minutos. Fico feliz que tenha assistido até o fim. Obrigado por sua visualização e nos vemos no próximo vídeo.